As técnicas agrupadas aqui pretendem dar aos formandos oportunidades para explorar um tema, seja através da leitura, experiências, discussão, em trabalho individual, aos pares, em pequenos grupos ou em plenário. As técnicas promovem a reflexão crítica através da variação de atividades individuais, troca aos pares ou em pequenos grupos, que encorajam os formandos a expressar e explicar suas ideias, bem como compará-las com a dos outros. A técnica de grupo de peritos consiste em trabalho em grupos de base, que no processo de trabalho se subdividem em grupos de peritos, isto é, grupos que tratam de um subtema. Após o aprofundamento dos subtemas, os formandos juntam-se em seus grupos de base e apresentam os resultados dos subgrupos. A nossa disciplina, o nosso módulo é Didática das Ciências Naturais. Nós vamos ver agora o que o nosso módulo propõe em relação a essas duas questões que foram colocadas, mas principalmente em relação às formas de introdução na aula de Ciências Naturais. Tá bem? Sim. Então, nós vamos agora estudar as formas de introdução da aula de Ciências Naturais com base no nosso módulo. E para isso nós vamos formar 3 grupos. Mais uma vez, vamos contar 1, 2, 3. Os números 1 vão formar um grupo, 2, outro grupo e 3, o terceiro grupo. Tá bem? Sim. Vamos começar pela Jacinta. 1, 2. Jacinta, assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 2. Ok, muito bem. Então, vamos formar os grupos. O grupo número 1 vai se dispor aqui, o grupo número 2 dispõe-se deste lado e o grupo número 3 aqui deste lado. Então, vamos arrumar as carteiras sem fazer barulho. Muito bem. Então, nesta fase, nós vamos iniciar com a leitura do nosso módulo, do nosso manual, página 31 e 32. Vamos abrir o módulo na página 31. Página 31. Já estamos na página 31? Sim. Ok? Então, vocês vão ler essas duas páginas durante 5 minutos. Tem 5 minutos para fazer a leitura. 5 minutos. Terminamos? Quem é que ainda não terminou a leitura? Todos terminaram a leitura, não é? Muito bem. E agora, prestem atenção. A formadora vai colocar estes cartõezinhos aqui nos vossos grupos. Tá bem? Vai colocar estes cartões nos vossos grupos. Cada um destes cartões representa uma forma de introdução da aula de Ciências Naturais. Então, vocês vão escolher um cartão de acordo com as cores, porque eu vou colocar cartõezinhos de cor verde, cartõezinhos de cor amarela e cartõezinhos de cor azul. Tá bem? Em cada grupo vamos ter um conjunto de cartões. Vocês vão escolher
E depois, a formadora vai colocar em cada um dos grupos estas cartolinas. Cartolina verde, cartolina amarela e cartolina azul. Isto significa que todos aqueles que escolherem o cartãozinho azul vão se dispor no local onde a formadora vai colocar a cartolina azul. Está? Todos aqueles que escolherem a cor amarela vão se dispor no local ou no grupo onde a formadora vai colocar a cartolina amarela. Tá bem? Recordar que cada uma das cores representa uma forma de introduzir uma aula de ciências naturais. Depois de vocês se colocarem em cada um dos grupos, grupo amarelo, grupo verde, grupo azul, vocês vão estudar muito bem aquela forma de introdução. Vão se especializar. Quer dizer que vocês serão grupos especialistas naquela forma. Serão grupos de peritos. Ser perito não é coisa fácil, não é? Então, vocês vão se especializar de maneira que, quando colocarem alguma pergunta, vocês sejam capazes de responder prontamente. Está bem? Perceberam qual é a atividade? Então, temos 10 minutos para fazer essa atividade. Eu vou distribuir. Estão aqui os cartõezinhos. Cada um deve ter apenas um cartãozinho. Tá bem? Escolham os cartõezinhos. Já todos têm um cartãozinho? Ninguém ficou de fora? Não. Então, aqui eu vou colocar esta cartolina amarela. Então, todos que tiverem um cartãozinho amarelo vão sentar aqui neste grupo. Serão os peritos, vamos lá se dizer, amarelinhos. Aqui vou colocar a cartolina verde e aqui a cartolina azul. Peritos azuis. Então, aqueles que tiverem a cor azul não precisam de sair do grupo, né? Continuam aí nos grupos. Então, a base é o manual, não é? A base é o manual. Por exemplo, vocês são os azulinhos, vão trabalhar com a forma, usar ilustrações e fotos, né? Muito bem. Então, tem que estudar muito bem essa forma, quais são as características dessa forma. Aqui, o grupo de peritos amarelo, mostrar objetos reais. Então, tem que estudar e caracterizar de acordo com o que temos no manual, tá bem? Aqui temos os peritos, utilizar experiências de pensamento dos alunos. Então, a mesma coisa. Vão ler, vão discutir, não é? O que caracteriza esta forma de introdução de uma aula. Tá bem? Então, vamos falar à vontade. Seja falar, mas ele não está a ouvir. Tens que falar mais alto, tá bem?
Desta forma, na introdução de uma aula, o professor poderá procurar aquilo que são as ideias dos alunos, para os alunos já poderão ter iniciado sobre tal conteúdo a ser tratado na aula. Por exemplo, quando se trata da temática higiene, os alunos já sabem que ao acordar tem que tomar banho, escovar os dentes, coisas de gênero. Sim, outra coisa que podemos também aproveitar, dando exemplo de outros temas, por exemplo, quando vamos falar de plantas, a ideia do tema de plantas também podemos aplicar a experiência dos alunos. Sabemos nós que a criança está inserida num ambiente em que tem plantas. A criança tem uma certa relação com a planta, sabe que a planta tem lá folhas, raiz, cauda, essas coisas todas. Então, o fato de existirem folhas, essas coisas todas, podemos buscar o conhecimento que a criança tem e relacionarmos com a realidade, com o foco, o nosso foco, que é introduzir a aula, neste caso, partindo daquele conhecimento que a criança tem. Temos de tentar buscar outros exemplos para não nos basearmos só nos grupos. Sim, já temos 2 exemplos plantas. Está a ouvir aquilo que ou barulho consegue contar, consegue ouvir e está a ver uma lata, um arame, quando entra em contato ao exercício uma força, pode criar ali um som. O professor também pode dar às crianças já a realizar a experiência de tocarem a lata. E também orientamos ideias a respeito ao uso de objetos reais. Aqui, quer dizer, o aluno deve ter contato quando o professor estiver a dar essa aula, deve trazer objetos em que o aluno entrará em contato com os objetos, vai apalpar, vai tocar nos objetos. E, por exemplo, se o professor quer falar do termômetro, por exemplo, o professor deve criar um mecanismo de trazer esse instrumento para poder mostrar aos alunos e tocarem no tal objeto, saberem o termômetro que estamos a falar hoje. É isto aqui. E realizar a experiência. E realizar a experiência, se for necessário. E a aprendizagem será mecânica. Raízes, o caule e as folhas. Saber cada função de cada parte que nós encontramos na planta. O objeto real ajuda na compreensão do aluno, porque ele há de observar fisicamente ao invés de receber a informação. E é importante que o aluno toque nos objetos, neste caso. Mas outra coisa, é que as crianças são muito curiosas. Cada vez que tu dizer que as crianças são muito curiosas. Então, eles podem só observar. Então, os grupos de peritos já estão fortes. Já conhecem as características de cada uma das formas, não é? Sim. Muito bem. Então, agora, vocês vão voltar para os vossos grupos originais. Voltar para os grupos originais. Muito bem, já estamos nos nossos grupos originais? Sim.
As cartolinas continuam aí, não é? As cartolinas de cada uma das cores. E cada uma dessas cartolinas, queria recordar, representa uma forma de introdução da aula de Ciências Naturais. Vamos prestar atenção. Edilson, quer dizer alguma coisa? Não? Então, o que vamos fazer agora? Vocês voltaram aos vossos grupos originais, mas vocês vêm de grupos de peritos, cada um de vocês, não é? Sim. O que vocês vão fazer agora é discutir, primeiro, apresentar aquilo que vocês trataram nos grupos de peritos, vão apresentar aos vossos colegas e vão discutir os assuntos, cada uma das formas que foi, portanto, discutida em cada um dos grupos de peritos. Vou repetir. Aqui, ao nível de cada grupo, nós temos peritos de várias formas. Então, cada um dos peritos vai apresentar a sua forma aos demais colegas, tá? Então, 5 minutos para fazer isso. Podem até redigir alguma coisa nestas folhas que a formadora está a distribuir. Redijam aquilo que são as formas que cada um dos peritos vai retratar ou relatar. Tá bem? Sim. 5 minutos para fazer essa atividade. Muito bem. Já tem algo redigido? Uma forma. Muito bem. Muito bem, já tem redigidas as formas. Muito bem, já terminamos. Terminamos a discussão. Cada um dos grupos de peritos teve a oportunidade de relatar aquilo que estudou no seu grupo, não é? Muito bem. Há mais alguma coisa para dizer, Madalena? Não? Não quero cortar o teu fio de pensamento. Já está. Contribuíram todos. Muito bem. Ok. Agora, para consolidarmos esta matéria, este tema que nós tratamos sobre formas de introdução da aula de Ciências Naturais, nós vamos fazer agora uma outra tarefa. Uma tarefa bastante interessante. Consiste no seguinte: eu já tinha anunciado que este grupo aqui tem uma cartolina verde, né? Aquele grupo tem uma cartolina amarela e aquele grupo uma cartolina azul. Cada uma dessas cartolinas, a cor de cada uma das cartolinas representa uma forma de introdução da aula de Ciências Naturais. Então, o que vocês vão fazer? Vão identificar um tema do ensino primário e, com base nesse tema, vocês vão conceber uma atividade, mas que esteja relacionada com a forma. Está claro? Sim. Por exemplo, este grupo aqui tem como forma usar, pode dizer, Carolina? Experiência e pensamento dos alunos. Usar experiências e pensamento dos alunos. Esta é a forma. Então, vocês vão procurar um tema e vão arquitetar, podemos dizer assim, ou conceber uma atividade que esteja relacionada com o uso do pensamento e das experiências das crianças ou dos alunos. Fiz-me perceber? Sim. Então, vocês vão colocar
essa tarefa aqui no papel gigante. Temos aqui papel. Escrevam o tema. Tem aqui caneta. E depois coloquem também a atividade que vocês tiverem concebido relativa a tal forma. Vocês podem escrever aqui a vossa forma, aqui, né? E depois retratar ali o tema e as atividades. Aqui tem a cartolina. A cartolina amarela representa o uso de objetos. Então, podem escrever aqui o uso de objetos reais, que é a vossa forma. Depois escrevam aí o tema e desenvolvam a atividade. Aqui, coloquem aqui, utilizar experiências dos alunos, né? Que é a vossa forma. E depois, em cima, escrevam o tema e desenvolvam as atividades. A atividade, né? É apenas uma atividade. Então, depois de termos passeado pela galeria, vamos terminar a nossa aula. Tá bem? Até amanhã, às 7h da concentração. Sim! Até lá. Grupo de peritos. Procedimento. Organize os formandos em pequenos grupos. Você terá identificado uma ferramenta que apoiará a aprendizagem de um conceito relacionado entre os grupos. Por exemplo, se uma turma estiver a estudar metodologias participativas, você deverá ter identificado uma diferente leitura para cada grupo. Nestes grupos originais, os formandos estudam material relacionado ao tema. Cada membro do grupo escolhe um aspecto do tema e junta-se ao respectivo grupo de peritos. O grupo leva seu texto, lê-o, discute-o e garante que todos os membros do grupo entendam e possam reapresentá-lo fora do grupo. Depois do estudo aos peritos, os formandos voltam aos seus grupos originais, que contêm um membro de cada um dos grupos de peritos. Cada perito apresenta o seu tópico para o seu grupo original. Conduza um esclarecimento sobre a aprendizagem envolvida. Difficile.
o ficar